Irmãos, a igreja vai passar pela grande tribulação? Graças a Deus, não. A igreja do Senhor Jesus, ela será poupada do período da grande tribulação. Irmãos, o arrebatamento da igreja se dará antes do período da grande tribulação. É por isso que hoje a mensagem é pregada. É por isso que hoje os pregadores estão aí. É por isso que hoje nós estamos pregando a palavra na televisão. É por isso que hoje nós estamos pregando a palavra no rádio. É por isso que hoje nós estamos pregando a palavra através do nosso informativo. É por isso que hoje nós estamos pregando a palavra através da internet. É por isso que hoje a palavra de Deus está sendo pregada das mais variadas maneiras que nós podemos imaginar. Por quê? Porque o povo precisa se arrepender, o povo precisa entregar-se a Jesus, o povo precisa se converter e precisa estar pronto para este dia maravilhoso na presença do Senhor. Irmãos, vamos dar uma olhadinha no que nos diz segundo Timóteo, segundo Tessalonicenses. Tem 1 Tessalonicenses e tem 2 Tessalonicenses. Vamos ver o que diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo de número 7. Quem já achou diz amém. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Um texto que mostra que a igreja não passará por esse período. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E se você der uma olhadinha no começo do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, o título que está escrito é assim: a vinda de Cristo será precedida das manifestações do anticristo. Então a vinda de Cristo será antes da aparição do anticristo aqui na face dessa terra. Então precisamos estar prontos, precisamos estar preparados para o encontro com o Senhor, em nome de Jesus. Irmãos amados, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, isso é tremendo. Irmãos queridos, isso é tremendo. Você já leu o livro de Apocalipse? Se você ainda não leu o livro de Apocalipse, passe a lê-lo a partir de hoje. Você vai ver que coisa extraordinária. Irmãos, sobre o arrebatamento, sobre a grande tribulação, esse livro traz ensinos maravilhosos. Mas estude Apocalipse juntamente com um bom livro ou com uma ótima Bíblia de estudos, e você vai entender perfeitamente o que nós estamos dizendo e o que nós estamos pregando. Irmãos, vamos entrar então no assunto propriamente dito sobre a grande tribulação. Irmãos, quando a gente abre em Apocalipse no capítulo de número 5, vamos agora para Apocalipse. Agora nós vamos ficar só praticamente em Apocalipse. Apocalipse é o último livro da Bíblia, tá bom? É o último livro da Bíblia. Apocalipse de número 45. Irmãos amados, quando a gente lê Apocalipse 5, está dizendo assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então João teve uma visão de um livro que estava fechado, e aquele livro estava lacrado com 7 selos, por dentro e por fora. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Quando João estava tendo aquela visão daquele grande livro fechado por dentro e por fora e selado, a Bíblia diz que apareceu um anjo forte, e aquele anjo gritava: quem será digno de abrir esse livro? Quem será que terá condições de desatar os seus 7 selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. E olha o que diz o versículo 4: e eu chorava muito. Eu quem? João,
que estava tendo aquela visão. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele. Então disse um dos anciãos: não chore, eis aqui, aleluia, o leão da tribo de Judá. Eis aqui a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E aí então, irmãos, a história continua, versículo 7, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono, e havendo tomado o livro, aí continua a história da abertura do livro, e também da abertura dos seus 7 selos. Irmãos, ninguém podia abrir o livro, e de repente alguém aparece e diz assim: está alguém aqui que pode abrir o livro, e que também pode desatar os seus 7 selos. Quem é essa pessoa? É o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi, é o rei dos reis e o senhor dos senhores, é Jesus Cristo de Nazaré, que tem poder para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que maravilha, que maravilha. Irmãos, por que será que aquele livro estava selado? Por que será que aquele livro estava fechado? Porque até naquele momento ninguém tinha autoridade para abri-lo, mas de repente apareceu Jesus, o leão da tribo de Judá, o cordeiro que havia sido morto, mas ressuscitou. Ele teve autoridade para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Por que será, irmãos, o livro selado? Irmãos, cada parte selada daquele livro significava ou significa um juízo de Deus que será derramado sobre a terra. Você está me entendendo? Está me entendendo? Irmãos, cada selo daquele livro que estava fechado e selado, cada selo significava um juízo de Deus sobre a face da terra. Irmãos, significava o quê? Algo de extraordinário que estava para acontecer, significando que a paciência de Deus chegou ao fim, e a hora de Deus chegou. Os juízos de Deus estão prestes a virem sobre a face da terra. Irmãos amados, tem muita gente que diz assim hoje, você mesmo já deve ter dito isso várias vezes. Hoje tem muita gente que diz assim: por que Deus não intervém? Esse mundo está tão corrompido, esse mundo está tão cheio de pecado, esse mundo está tão cheio de coisas ruins, o pecado crescendo a cada dia que passa, o pecado se avolumando a cada dia que passa, já não tem mais jeito nem da gente andar na rua, de tanto pecado, de tanta iniquidade, de tanta imundície que está tomando conta dessa nação. Será que Deus não está vendo isso? As pessoas às vezes dizem. Será que Deus não vai fazer nada para acabar com essa situação? Irmãos, as pessoas que dizem isso é porque nunca leram o livro de Apocalipse. Porque, irmãos amados, chegará o dia do acerto de contas de Deus com essa gente. Irmãos, chegará a hora, chegará o momento em que a paciência de Deus chegará ao fim. E Deus então dirá: chega, a minha paciência já se esgotou. E chegou o momento do meu acerto de contas com este povo blasfemo, pecador, que não quer saber de Deus em hipótese nenhuma. Irmãos, e esse período se chama grande tribulação. Será o dia do juízo de Deus. É chamado no Antigo Testamento de derramamento da ira de Deus sobre a face da terra. Hoje, irmãos, Deus ainda está paciencioso. Jesus ainda está dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. Hoje,
Jesus ainda está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Hoje, Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele e cearei com ele e ele comigo. Mas irmãos, nesse período será totalmente diferente. A igreja será tirada dessa terra. O Espírito Santo será tirado dessa terra. Vocês parem um pouquinho para pensar. A igreja não mais aqui. Jesus não mais aqui. O Espírito Santo não mais aqui. Quem vai estar imperando aqui é o anticristo e o falso profeta e o próprio diabo. Vocês imaginem o que vai acontecer nessa terra, com o diabo comandando, o anticristo, que é a besta do Apocalipse, comandando, o falso profeta, que será um grande religioso, que se levantará nessa época, comandando também, religioso para o lado do diabo. Vocês imaginem o que vai acontecer na face dessa terra. Irmão, será terrível. Nós não estaremos mais aqui, nós estaremos com o Senhor. A igreja já terá sido arrebatada. Aqueles que morreram em Cristo já haverão sido ressuscitados e estarão com o Senhor também. Irmãos, e este mundo, como eu disse agora há pouco, estará na mão do capeta. Agora vocês imaginem o que vai acontecer. Vamos ver então, irmãos, o que vai acontecer. Anda um pouquinho mais para frente. Apocalipse de número 6. Apocalipse de número 6. Irmãos, aí em Apocalipse 6, a Bíblia fala de 4 cavalos. Um cavalo branco, um cavalo vermelho, um cavalo preto e um cavalo amarelo. E o cavaleiro montado sobre estes cavalos. Irmãos, quando nós estudamos a Bíblia, é lógico que existem outras interpretações, mas a interpretação mais correta e aceitável é que o cavaleiro destes cavalos será um governo universal, que se levantará no período da grande tribulação. Irmãos, esse governo universal chamado anticristo. Quem aqui já ouviu falar no anticristo? A besta do Apocalipse, o camarada do número 666. Quem já ouviu falar? Levanta a mão. É esse cabra que nós estamos vendo aqui em Apocalipse de número 6. Irmãos, o cavaleiro desses cavalos aqui será o anticristo, aquele grande político que se levantará no começo da grande tribulação. Irmãos queridos, e esse anticristo, ele governará sobre a terra. Ele será um líder, um grande líder político que se levantará sobre a terra. E será um governo mundial, um governo universal. Somente ele estará reinando sobre toda a face da terra. Irmãos, e o cavalo branco? Irmãos, a Bíblia diz que o cavalo branco significa paz, significa pureza. Esse anticristo, ele vai aparecer, e todos irão dizer assim: agora apareceu alguém que resolve ou resolverá o problema do mundo. A carestia vai acabar, os problemas irão se acabar, tudo será resolvido. Este é o cara que apareceu para solucionar o problema de todo mundo. Cavalo branco. O começo do seu reinado será de paz. Todo mundo dirá assim: agora está havendo paz. Apareceu alguém que fez a paz reinar sobre a face da terra. Mas irmãos, o segundo cavalo que João viu foi um cavalo vermelho. Versículo de número 4 do capítulo 6. E saiu outro cavalo
E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Irmãos, aquele período de aparente paz, quando todo mundo estava feliz da vida, aquele período acabou. Agora o anticristo começa a mostrar quem ele é. Primeiro ele apareceu enganando todo mundo. Agora ele começa a enganar a todo mundo. Agora ele começa a mostrar as suas garras. Agora ele começa a mostrar quem ele é. E agora então ele começa a semear contenda sobre a terra. E agora então ele começa a semear briga sobre a terra. Ele começa a semear guerra sobre a terra. Irmãos, vermelho é cor de sangue. Haverá um período de grande derramamento de sangue aqui na face dessa terra. Mas irmãos, tem o terceiro cavalo do Apocalipse. O terceiro cavalo, Apocalipse 6, versículo de número 3. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sentado tinha uma balança na mão. Começa a entender comigo, esse camarada tinha uma balança na mão. E olha o que ele diz: e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Irmãos, o que significa isso? O camarada que estava montado no cavalo tinha uma balança. E agora a Bíblia Sagrada diz: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro. Irmãos, preto significa um período muito grande de fome que haverá sobre a terra. Irmãos, geralmente o que vem depois de uma grande guerra em um país é a fome. Acaba-se com o dinheiro. Aquele dinheiro que foi gastado com armamentos, aquele dinheiro que foi gastado com tanta coisa, agora começa a fazer falta, e agora o povo não tem dinheiro para comprar alimento. Irmãos, será um período de fome que será, que tomará conta da terra. Será um período de fome, irmãos queridos, que tomará conta da terra. Irmãos queridos, esta fome que vemos hoje é apenas um prenúncio da fome que está por vir ao mundo. Irmãos, esta carestia de alimento que nós temos hoje é apenas um aviso da fome que virá sem precedentes sobre a face da terra. Irmãos, e isso não está escrito só em Apocalipse, não. Está escrito em Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 10. Para vocês que estão anotando, eu estou vendo muita gente aí anotando. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 10. Você que quiser anotar também, em Ezequiel, capítulo 39, versículos 4 e 5, também fala sobre esse assunto. Ezequiel, capítulo 4, 39, versículos 4 e 5. Ezequiel, capítulo 14, e o versículo de número 13, fala sobre isso também. Irmãos, o cavalo preto significa um período de muita fome que acontecerá na face da terra. Período de fome sem precedentes. Período de fome sem precedentes. Essa fome que existe hoje, irmãos, não chega nem um pedaço da grande fome que haverá durante o período da grande tribulação. O anticristo vai estar tomando conta. Anticristo por quê? Porque ele é contra tudo que lembra Jesus. Ele é contra Cristo. Ele é contra a igreja. Por isso o anticristo. E ele estará reinando sobre a terra. Ah, pastor, mas ainda tem um cavalo. Tem. Eu não esqueci dele não. Ainda tem um cavalo. Aí em Apocalipse capítulo 6, e o versículo 7 e 8, agora é um cavalo de cor amarela. É um cavalo amarelo. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê.
E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. Olha o nome do que estava assentado sobre este cavalo amarelo. Ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra. Olha bem, irmãos, foi dado o poder para este que está em cima do cavalo amarelo, foi dado o poder para ele tirar, matar a quarta parte da terra com a espada, e com a fome, e com a peste, e com as feras da terra, e assim por diante. Irmãos queridos, o cavalo amarelo significa período de grande mortandade na face da terra. Irmãos, um dos horrores da tribulação será a terrível trilha da morte. Guerra, fome, perseguições, pestes, terremotos, indícios de terror, espada, fome, mortes e bestas serão os instrumentos terríveis do juízo de Deus sobre a face da terra. Irmãos, que mortandade terrível! Os animais de rapina terão um grande banquete durante esse período aqui. Período de morte, muita morte sobre a face da terra. Morte de âmbito global, morte de âmbito internacional, toda a terra em guerra. Irmãos, lembrando mais ou menos o que foi na Segunda Guerra Mundial, nações contra nações, reinos contra reinos, sangue sendo derramados por toda a face da terra, muita gente morrendo no período da grande tribulação. Mas irmãos, ainda vamos continuar. Agora vamos para Apocalipse capítulo de número 8. Anda um pouquinho mais para frente, já estou terminando já. Eu sei que o assunto é meio cansativo, não é? Já estou terminando já. Apocalipse de número 8. Vamos ver aí o que mais vai acontecer durante o período da grande tribulação. A abertura agora do 7º selo. Abertura do 7º selo. E o toque da primeira trombeta, segunda trombeta, terceira trombeta e assim por diante. Quem já achou Apocalipse 8, diga amém. Capítulo 8, versículo de número 7. Quem já achou, diz amém. Agora, irmãos, os anjos começarão a tocar as suas trombetas, anunciando mais juízo de Deus sobre a face da terra. Apocalipse 8, versículo 7. O primeiro anjo vai tocar a sua trombeta. Preparem-se aí. O primeiro anjo vai tocar a sua trombeta. Olha o que diz. E o primeiro anjo tocou a trombeta. E houve saraiva. Quem aqui sabe o que é saraiva? Chuva de pedra. Saraiva é chuva de pedra. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva, e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Vamos para a segunda trombeta. Vamos lá então. Versículo de número 8. A segunda trombeta. E o segundo anjo tocou a trombeta. E foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Olha, irmãos. E o segundo anjo tocou a trombeta. E foi lançada no mar uma coisa. João, ele não soube decifrar o que era. Hoje, com a tecnologia que nós temos, da NASA, seria fácil detectar o que era. Mas naquela época não tinha nada disso. João, o apóstolo, ele viu algo
que ele disse assim: eu vi uma coisa. Ele não soube decifrar o que era aquela coisa. A maneira que ele achou de explicar é que era como um grande monte. Vocês viram aqui? Era algo como um grande monte, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Seria talvez um meteoro de grandes proporções? Seria um cometa de grandes proporções que atingirá a terra durante o período da grande tribulação? E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela. Olha, irmãos, e o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. Terrível, irmão. Quando a terceira trombeta foi tocada, um grande meteoro, de grandes proporções em chama, caiu do céu, envenenando um terço dos rios e fonte das águas. O versículo de número 11 diz que aquele grande meteoro se chama absinto, que quer dizer amargo. A terça parte das águas se tornou em absinto, isto é, tornou-se amarga, e muitos homens morreram ao beberem a água amarga. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Irmãos, e para encerrar, Apocalipse capítulo 6, volta um pouquinho aí, Apocalipse 6, eu vou ler para você mais algumas coisas que estarão acontecendo, a partir do versículo 12, Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo de número 12, quem já achou aí, levanta a mão. Isso, eu vou ler, preste atenção. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, um grande terremoto sobre a terra, muito maior dos que já aconteceram na face da terra. Houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Olha o versículo de número 13. E as estrelas do céu caíram sobre a terra. Foi a visão que João teve. As estrelas dos céus caindo sobre a terra. Não seria uma chuva de meteoros caindo sobre a terra? Um deles, esses tempos atrás, quase atingiu a Rússia. Quem assistiu na televisão isso? Levanta a mão. Lá na Rússia, só não foi pior o acontecimento, a tragédia não foi pior, porque quando estava chegando na terra, aquele meteoro se desfez, mas mesmo assim muita gente ficou ferida, e até hoje os cientistas estão procurando como que aquele meteoro conseguiu passar pela atmosfera da terra. Lá na Rússia aconteceu isso, muita gente viu. Olha, irmãos, o que diz aqui: e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando uma figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um grande vento. João, irmãos, ele teve uma visão, como quando alguém balança uma árvore frutífera, e os seus frutos começam a cair. Quem aqui já fez isso? Levanta a mão. De chacoalhar um pé de mexerica, um pé de laranja, chacoalhar algum pé de alguma coisa, e de repente aquelas frutas começam a cair. Foi assim que João viu.
Olha aqui o que João diz: como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um vento forte, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Agora, irmãos, terminando, vamos dar uma corrida rápida pela Bíblia. Quem não será arrebatado? Mas pastor, quem não vai ser arrebatado então? 1 aos Coríntios capítulo 6 e o versículo de número 10. Quem já achou diz amém. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Esses não subirão no dia do arrebatamento da igreja.